Olá, seja bem-vindo e já mais uma live nossa, vindo com nós, assessoria italiana, e hoje para falar de um assunto de como fazer residência na Itália. É uma das perguntas que as pessoas têm perguntado pra gente, e eu ainda, gente, com essa tosse um pouco chata, inverno na Itália, e aproveitando para mandar um abraço para nossa cliente, nossa ex-cliente Ana, né? E o Rodrigo, eles foram morar aqui em uma província ali perto de Vale de Aosta, e eles me disseram, olha, precisamos saber como a gente faz a residência, né? Então eu aproveitei para fazer esse podcast, né? Não podcast, fazer essa live aqui com vocês e falar para vocês como funciona a residência na Itália e por que a Itália é tão chata. Aqui na câmera 2, olhe nos meus olhos. Se você está pensando em vir para a Itália, reconhecer a sua cidadania italiana, tenha muito cuidado e leve muito a sério nas dicas que eu vou te falar nessa live. Mas, olha, antes de começar, eu quero convidar você a ajudar o meu canal. Nós temos mais de 1000 processos realizados e pessoas como você podem acabar ajudando outras pessoas a se entrosarem com esse assunto e aprender. Então é muito importante que o algoritmo do YouTube entenda que você gostou aí, né, dessa live e você tá compartilhando ela e outras pessoas vão aprender desse assunto aí que é muito pouco falado e que eu vou estar revelando coisas importantíssimas para você. Produção, voltamos na câmera de número 1. E, gente, olha, para você que está chegando agora, quem sabe a primeira vez que você vê o meu vídeo, aqui embaixo desse vídeo vai ter uma descrição, você pode acompanhar a gente no nosso canal né, Instagram, Facebook. A gente tem vários processos judiciais em andamento, administrativos, e a gente está sempre passando para vocês vídeos. Inclusive a gente está para fazer essa semana um podcast com clientes para passar para você como é que foi o processo, como funciona o processo na Itália, o que é Itália, para você que tem vontade de morar em outro país e aproveitar o passaporte italiano. Gente, live de hoje, residência na Itália e por que a residência na Itália é uma coisa, a gente pode falar, tão burocrática. Quais são, né, os primeiros passos, o que é que eu tenho que fazer, né, para poder requerer a residência na Itália? É um assunto um pouco abrangente, a gente tem muitas coisas para falar. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Por que muita coisa para falar? Porque você pode se enquadrar em três cenários aqui. Primeiro cenário é esse: você é residente l'AIRE, né? Você fez a inscrição AIRE, você tem a sua residência no consulado no Brasil. Você é já brasileiro, né? Você tem já você já é italiano, você tem já a sua cidadania italiana e você está voltando à Itália para morar na Itália e você não sabe o que fazer. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o módulo e compartilhando esse módulo aí para vocês, quem sabe tá baixando, dando uma dica como vocês podem baixar, porque muda de comune para comune. Segundo cenário é você chegar na Itália, né? Nunca fez a cidadania italiana e você precisa também passar por esse processo aqui para você solicitar a sua residência para poder fazer o processo. E o terceiro cenário, você passou pela Itália, né? E acontece muito, o brasileiro faz muito isso, gente. Muito, isso é feio. As pessoas passam por aqui, pega a cidadania italiana e vai embora. Esquece da residência. Então a gente tem um termo aí, um anagráfico que a gente fala cancellazione per irreperibilità. Isso quer dizer que a sua residência foi cancelada porque ninguém te achou. Você é irrepelível, né? Ninguém sabe. Tentaram entrar em contato, ligaram para você, mandaram e-mail, a polícia passou lá na casa, chegou a comandata, que são cartas, e você é irrepelível, ninguém conseguiu entender para onde você foi. E aí você perde a sua residência e aí, enfim, diante da lei anagráfica, você pode sim, aquele comune pode nem querer mais ter você residente naquele lugar, tem sanções, pode ser aplicada multas, então isso é muito feio, evite fazer isso. Se você está vendo esse vídeo, você já está fazendo a sua cidadania italiana, procure
fazer a residência AIRE, tá? Quando você sair da Itália. Por que é preciso, Renato, fazer a residência? É uma burocracia, a gente pode falar assim, seria uma norma italiana para confirmar que realmente você está naquela casa, né? Então isso é muito importante. Se você for fazer o processo de reconhecimento, né, da cidadania italiana, é preciso passar por isso. Ou seja, primeiro passo é chegar na Itália, fazer o código fiscal, que é o CPF italiano, né? Se você fez aí uma escala, e quem sabe uma outra live que eu vou estar falando isso aqui, você fez uma escala na Alemanha, em Portugal, você entre 8 dias, você precisa se apresentar, né, até a costura, para poder fazer a declaração de presença e assim depois se apresentar ao o comune, né, onde você tem. Vamos lá. Alguns pontos bem importantes para você que está pensando em vir em Itália reconhecer a sua cidadania italiana. O que é importante? Para você obter a residência, né, na Itália, você não pode ficar em hotel, nem aquele sistema B&B, né? Você vem, aluga uma casa aí por um mês, aí você fica em hotel e vai lá no comune e diz, eu estou no hotel. Não, você precisa de um contrato de aluguel, você precisa de uma casa. Essa casa, gente, precisa ser certificada no termo energético, né? Precisa ter as caldalhas, que seria o aquecimento, teria que ter a planimetria, a planimetria que é feita por um geômetra. Ou seja, existe várias coisas que essa casa precisa ter, então muita atenção. Alugar casa na Itália não é somente entrar aí a gente pode falar em um site, ficar cuidado de quem você está alugando casa, porque você pode chegar no comune, e já aconteceu. Eu, quando comecei a trabalhar com assessoria italiana, eu comecei a alugar a casa de um brasileiro. Não, a casa está vazia, eu peguei a casa e a polícia veio, não deu, tinha 5 pessoas na casa. E, enfim, eu não estava começando, gente. Estava começando, experiência. E aí o policial chegou e disse, mas essa escada não está na planimetria? Né? Você sabe aquele brasileiro que sai do Brasil, chega na Itália e o Brasil não sai do brasileiro? Ele muda muita coisa. Então ele construiu um monte de coisa na casa dele que não tinha... E ele nem podia fazer, né? Então a polícia chegou, pegou, né, veio do comune, a planimetria da casa, né, que seria o projeto, disse, mas essa escada não tem, essa parede não tem, eu não posso dar a residência de vocês. Não é possível, né? Não é possível. E esse é um ponto, eu tive que correr, alugar uma outra casa, todo aquele aluguel que eu paguei, a entrada eu perdi, o cara não quis me dar, foi problema meu, enfim, e eu quero estar longe de brasileiro na Itália, e aí eu consegui alugar uma outra casa. Outro ponto importante, que a casa que você for alugar não pode ter muitas residências. Não pode. Então, assim, você vai alugar uma casa que tem um monte de residência. Quando você for fazer a sua, oficial pode falar assim, olha, não vou fazer, porque já tem fulano, já tem ciclano, então realmente a casa não pode ter residência. Então, enfim, informações que vocês precisam se ater, que isso pode causar aí um empecilho. Então você chegou na Itália, você alugou a casa está tudo ok, não tem ninguém dentro, você tem que pedir, muitas das vezes a casa não tem água, não tem gás, então você tem que pedir água, tem que pedir gás, isso é um processo que leva 15 dias. Para isso você precisa já do código fiscal, né? Na câmera 2 aqui, vou chamar você para uma coisa importante. Não pense que você sair do Brasil e você vai chegar na Itália e você vai ter o mesmo comportamento. Se você vem para a Itália morar com a sua família, uma grande dica, venha preparado, porque o órgão em si italiano, ele é um pouco lento, não funciona como aquele jeito brasileiro, tá bom? Então, se você vem para a Itália, procure saber de todas essas informações antes de você entrar no avião, porque realmente o italiano ele é muito sistemático e negócio de pressa com o italiano não funciona. Câmara 1 novamente, gente. Olha, vou passar para a questão do módulo, né? Então, basicamente seria isso aqui, né? Primeiro, fazer código fiscal, a casa tá ok, você fez o código fiscal, fez a declaração de presença, fez o contrato de aluguel, alugou a casa,
Beleza, alugou, a imobiliária própria vai fazer o contrato para você, vai te dar o contrato registrado. Vamos lá, uma dica. O contrato ele precisa ter ao menos 6 meses para que o comune receba a sua residência. Caso, salvo que você está vindo da Itália fazer a sua cidadania italiana, sozinho. Tá bom? Então o contrato ele precisa ter ao menos 6 meses de tempo. Porque se você chegar lá com um contrato de 3 meses, o oficial vai dizer, pô, mas você vai ficar 3 meses aqui? Né? O processo não vai finalizar em 3 meses. E se o processo não finalizar em 3 meses, você vai para onde? Então, ao menos, gente, 6 meses. Por que ao menos 6 meses? Porque muitos proprietários aqui na Itália vão lhe pedir 6 meses antecipado, porque não conhece, não confia, não sabe quem é você. Então você tem que chegar em cash, pegar uma casa aí de 600, 800 euros e dizer, ó, eu vou pagar 6 meses antecipado mais 2 meses de caução. O caução é uma garantia do proprietário. Vamos supor que você vai embora e deixa a parede, você não cuida da casa, então ele vai ficar com aquele valor, com uma multa, né? Porque você não cuidou da casa. Então ele vai pedir 2 meses de caução, dá para conversar, pedir e você vai ter que pagar 6 meses. Então, ao menos, procure fazer 6 meses, né? Ter contrato para você não ter problema com o comune. Beleza, chegou no comune, procedura, gente, não vou entrar como funciona o processo de cidadania italiana. Vou falar somente de residência. Outra informação muito importante. Não é tão fácil assim fazer residência, porque assim, hoje, por se tratar de um assunto bem delicado, cidadania italiana, muitos comunes não vão querer fazer a sua residência de imediato. Por quê? Porque não te conhece, vai querer analisar a documentação primeiro, né? Então, muitas das vezes não é só chegar no comune e querer fazer minha residência. Claro, alguns comunes primeiro fazem a residência, depois que o vigile passa, né? Ele tem 45 dias de tempo para passar, depois que o vigile passa, aí sim, o comune, o que é que ele vai fazer? Ele vai avaliar a documentação. Vai marcar um dia para você levar a documentação, ele vai avaliar e depois ele prossegue com o processo de cidadania italiana. Outros comunes acabam não querendo mais fazer isso. Por quê? Já passou muito brasileiro ali. Hoje, cidadania italiana, infelizmente, é um assunto que eu sempre falo. As pessoas estão chegando na Itália, não estão arrumando emprego, estão virando assessor. E estão fazendo um monte de papagaiada, estão acabando com a nossa imagem de brasileiros. Então, tem muitos oficiais que vão, sim, criar muitos problemas para não te dar residência. Então, antes de alugar o apartamento, procura ir no comune também, se informar, né? Saber como aquele oficial trabalha, falar para ele que você estará alugando uma casa na cidade, mostra a documentação. Então, tem oficiais, e vai ser assunto para uma outra live que aceita retificação. Hoje estão até falando de anotações administrativas. Então, assim, eu vou estar depois em outra live falando para vocês quais são as regiões que vocês têm que cuidar muito quando o assunto é cidadania italiana. Mas vamos para o pressuposto que deu tudo certo, você vai fazer essa residência. Vou pedir para a produção colocar aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui agora a tela do meu notebook, né? E eu vou aparecer aqui no cantinho e vocês vão ver agora o módulo, tá? Italiano, né? Você precisa se apresentar, ok? Ao comune com esse documento compilado, né? Preenchido, tá bom? Com um contrato de afito, né? O contrato de aluguel, o passaporte e o seu código fiscal. Tá bom? Esse documento ele é essencial para você solicitar sua residência, tá? Vamos lá. Declaração de residência, eu falei o seguinte, ó. A declaração de residência, ela é proveniente de um outro comune, ou seja, você mora em um comune, você vai morar em outro comune, aí você coloca aqui. Essa é a primeira opção, né? Eu venho de Milano para Toscana. Então, você vai colocar aqui de onde é o comune que você residia, né? Aqui a gente tem a declaração de residência com proveniência dall'estero. Nesse caso, foi o que eu falei. Se você tem a residência AIRE,
né, no consulado italiano, né? E aqui diz, eventuale comune italiano, endereço e precedente de residência. Assim, olha, eu venho a Lestero, a minha residência está tá na Alemanha, tá em São Paulo, aí você coloca aqui, Consulado São Paulo, né, e escreve, né, residência Aire, porque aqui praticamente ele já está falando, né, da Lestero, então você coloca São Paulo, tá? Aqui embaixo você risca também, aqui a gente tem essa opção de declaração de residência e cittadino italiano escrita l'Aire, que também é o que eu falei, ou seja, tanto a gente pode preencher isso aqui e você colocar o consulado, né? Essa opção aqui, gente, a gente poderia usar mais para algum lugar da União Europeia, ou seja, você era residente na Alemanha, né? E essa opção aqui para você que vem do Brasil, né? Ó, declaração de residência de cidadão italiano escrita l'Aire, ou seja, você tá escrito, essa residência está no Rio de Janeiro, está em Porto Alegre, então você vai colocar aqui o nome, tá? O nome, né, do consulado que você da sua jurisprudência, né? São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. Caso você não entrar em nenhum desses casos aqui, né? Olha, Renato, eu tô vindo à Itália a primeira vez. Esse aqui seria o câmbio de residência, tá? Seria a mudança também, ó, declaração de cambiamento de habitação no âmbito dello stesso comune. Ou seja, você mudou somente de endereço. Você mora no mesmo comune, mas você mudou de endereço. Então, você vai justificar o comune que só mudou de endereço. Se você vem com proveniência Lestero, gente, a gente vai fazer essa opção 2 aqui, ó. Declaração de residência com proveniência da Lestero. Il comune e lo stato estero di proveniência. Então você vai colocar essa opção aqui, ela é para você que nunca esteve na Itália, você nunca fez a residência, você não é italiano e você está vendo para fazer o processo via administrativo na Itália. Então nesse caso, nós vamos colocar aqui, né? Nós vamos colocar um X aqui e você vai colocar da onde você veio, né? A cidade, Paraná, Santa Catarina, beleza, tá bom? Então tá vindo fazer o seu processo pela primeira vez, é esse aqui, né? Ah, Renato, mas o meu marido, ele é italiano, a gente fez o processo junto, não importa. Se é a primeira vez que você vai fazer a residência, você precisa colocar o seu país de proveniência, que é o Brasil, porque você nunca teve residência. Então, é sempre essa opção aqui. Ok? Residência área entra aqui, mudança de endereço. No caso do meu cliente Rodrigo, que eu vou pedir para a gente fazer também essa live, você vai usar, Rodrigo, a declaração de cambiamento de habitação, porque você é residente já no meu apartamento, onde foi feito o seu processo, e você vai colocar aqui o nome da via onde você morava, né? Não, perdão. No seu caso, você vai fazer o primeiro, né? Porque esse caso seria só mudança de endereço dentro do mesmo comune. Nesse caso, você vai fazer o primeiro, declaração de proveniência né, de um outro comune, vai indicar o nome da cidade, né, o nome do comune e o nome da rua. Beleza. Vamos descer. Aqui a gente tem cognome, que seria o sobrenome. Gente, importante que na Itália, né? Na Itália a gente tem essa questão de primeiro escrever o sobrenome para depois escrever o nome, tá bom? Então, aqui você vai colocar o seu sobrenome. Aqui embaixo você vai colocar o seu nome. Então, você se chama Eduardo da Costa. Então, cognome você vai colocar da Costa Eduardo. Luogo de nascita, você vai colocar onde você nasceu, a cidade, tá? Sexo, seria ser um homem, masculino, né? Sexo feminino, masculino. Data de nascita, stato civile. Stato civile, gente, no italiano quer dizer o seu estado civil. Você é casado, né? Sono sposato, você é nubile, né? Ou seja, uma mulher, você é nubile, você não é casada, né? Tá? Então você pode estar colocando aqui o seu estado. Ah, Renato, eu sou casado, então sposato. Aqui ele está dizendo assim, ó, se coniugato
uno stato civile ou vedove, nome, cognome e logo de nascita. Ele está pedindo aqui, ó, para colocar as informações da esposa, né? E do esposo. Aqui também está falando se coniugato, unito civilmente, vedove, data e logo de matrimônio. Ou seja, está pedindo para colocar as informações de nascimento do seu companheiro e aonde vocês casaram. Cittadinanza brasiliana. Ou seja, você está vindo fazer o seu processo e você já é italiano, cidadania italiana. Se você está vindo pela primeira vez, cittadinanza italiana. Não, brasiliana, porque você ainda não é italiano. Ah, mas eu tenho meu avô, eu trouxe a documentação, mas você não é italiano ainda. Vai passar pelo processo, o consulado tem que responder, você é brasileiro. Então, cidadania é brasileira. Cittadinanza brasiliana. Codice fiscale gente, chegou na Itália, vai na agência dell'Entrate e solicita o código fiscal. O pessoal lá vai perguntar, você disse que veio fazer cidadania italiana, tá? Então, sem código fiscal não tem como fazer residência. O nome do seu pai, né? Nome e cognome del padre. Então, mesma coisa, primeiro o sobrenome, depois o nome do pai. Nome e cognome della madre, ou seja, nome e sobrenome della madre. Coloca primeiro o sobrenome dela, depois o nome. E aqui embaixo, gente, essas informações são bem relevantes para o comune, mas precisa ter. E a gente precisa assinar. Então, assim, ó, libero profissionista, ou seja, se você está chegando na Itália para fazer sua cidadania italiana, isso aqui já se responde. Você é um libero profissionista, você não trabalha, né? Você é libero, um profissional libero, né? Então você vai e risca o número 1. Nesse caso, não precisa você especificar a ocupação que você não trabalha. Condizione não profissional, ou seja, se for um caso, gente, casalinga a gente muito usa para as pessoas que ficam em casa, é muito usado para mulher na Itália. Você pode colocar assim, olha, eu sempre coloco assim, ó, disoccupato in cerca di prima occupazione. Eu sempre coloco isso, porque assim, o cliente ele chega na Itália, ele está desocupado, né? Ele é um livre profissionista, ele é um empreendedor, mas ele é um livre profissionista. Nesse momento ele não trabalha. Não posso colocar que ele é um empregado porque ele não trabalha de empregado. Eu não posso botar que ele lavora impróprio porque automaticamente estou falando que ele trabalha, né? Então tem que, às vezes, tem que justificar que ele trabalha. Eu não posso falar que ele é operário, que ele não trabalha em fábrica. Então eu coloco que ele é um livre profissionista, né? E a grande parte dos nossos clientes trabalham em home office, então eles trabalham, são profissionais liberais, né? Nesse caso, eu sempre coloco desocupado para quem os clientes que vêm fazer processo são desocupados em cerca de prima ocupazione, ou seja, estão procurando trabalho, e é uma verdade, grande parte das pessoas esperam o processo finalizar para finalizar o processo. Estudante eu não uso, casalinga eu também não uso, porque é um termo que muitas das vezes é dado à mulher que é casada, que é casalinga, ela trabalha, ela é do lar, né? Então não é o caso. Então eu sempre coloco desocupado. Título de estudo, gente. Você fez a média no Brasil, né? Você fez a elementar, você tem diploma, você é laureado, né? Você fez uma laurea. Renato, eu tenho um doutorado. Isso aqui para o comune não interessa em nada. Nada. Mas por que está escrito? Não sei. Se eu pudesse dar um conselho para você tirar, porque... Então, assim, gente, essas informações acabam não servindo para nada. Patente do tipo... Eu sempre faço o seguinte, eu faço um X aqui, ó. Um X. Por quê? Porque o cliente chega aqui, ele não tem carro, né? Ele não tem a carteira. Ah, mas eu tenho carteira de motorista, mas não é italiana. Não é italiano, então não tem validade. Então eu sempre faço um X aqui. Aqui a gente vai colocar uma outra pessoa, ou seja, se você veio fazer cidadania italiana em 3 pessoas, é a mesma informação. Você vai colocar o sobrenome da pessoa, data de nascimento, o lugar que ela nasceu, o sexo, o estado civil, se é casado. Às vezes tem pessoas que vêm fazer o pai e 2 filhos. Então dá para colocar vocês aqui tudo no mesmo módulo, né? A gente descendo mais aqui para baixo, a gente tem a mesma informação, não vou repetir porque eu já passei, né? Estudo, patente, eu sempre boto um X, porque quem chega a patente brasileira, né? Que seria a CNH,
brasileira, que a nossa carteira de motorista não é reconhecida. Aqui é a mesma informação que eu passei, porque aqui dá para inserir uma outra pessoa. E aqui a gente tem essa informação que é bem importante, ó. Já vem automaticamente esse cantileto, esse X aqui, que diz: de ocupar legitimamente a habitação em base ao título escrito com saber que a licença. Ou seja, aqui eu vou resumir para... Ou seja, aqui está dizendo que realmente você, em relação ao artigo 5º, né, 5, que você realmente sabe, né, que você vai dar uma declaração ao comune, você está declarando ao comune que você está ali, e que se caso isso resulte na falsa declaração em ato público, isso aqui pode chegar até 2 anos de prisão. Então você realmente está dizendo para o oficial que você não está fazendo ele perder o tempo dele, e que você mora, e você vai ficar e vai residir nesse local. Na Itália, gente, até quem tem 2 casas precisa declarar qual é a parte do ano onde você convive mais tempo. Se eu moro aqui e eu fico 2 vezes por ano aqui, o comune vai pedir que eu coloque a minha residência na outra casa onde eu fico mais tempo. Então isso aqui é uma coisa bem séria. Primeira opção, aqui está perguntando que você é proprietário do apartamento, né? E aí está pedindo a cessione, folio, e todas essas informações vai vir no contrato, particella, uma pale, tudo isso subalterno, essas informações vai vir vai vir no contrato depois que ele for registrado. E a gente tem aqui, né? Deixa eu descer aqui, aqui, de ser intestatário do contrato. Então, assim, se você tá com contrato de locação, eu não vou nem falar os outros, porque eu vou falar mais de alugar contrato. Aqui a gente tem a questão de comodatário, né? Comodatário de uso gratuito, custa 250 euros para registrar, mas é uma outra live. Aqui tá falando de ser intestatário, né, do contrato de locação, regularmente registrado preso à agência de entrate de... Quando você aluga uma casa, quando você vai, né, até a agência de entrate, vai ser liberado para você uma folha, né, e ali vai ser a data, né, que foi registrada, a agência de entrate de Milano, né, a data que foi registrado e o número do registro. Às vezes tem 6228, 7525, 9236. Aí você tem que pegar o número de registro, bem fácil, e colocar aqui. Deu. Basta. Você também vai fazer a xerox do contrato, a parte do registro, né? E vai tá apresentando para o comune. Essa opção a gente ignora, né? Porque usufrutuário em força, ou seja, você entrou em força no apartamento, né? Então aqui está dizendo de ocupar a habitação em base ao título em contrato de locação, primo 30, ou seja, essa opção aqui, gente, o contrato por lei, ele pode ser registrado depois de 30 dias, né? Então muitas vezes o proprietário faz um contrato, né? Ele faz um contrato, você entra dentro, mas ele não é registrado. Então, o comune de Torino, ele dá, né, a opção, né, de você pedir a residência sem o contrato registrado, né? Então, muitas das vezes o proprietário faz o contrato, né, em corso di registrazione nel primi 30 giorni della data stipulata, coabitazione con altro, avente título e tal caso inserir data relativa all'altro. Ou seja, você está dentro de uma casa e com outras pessoas, eles fizeram o contrato vai ser registrado daqui a 30 dias ainda, então você pode apresentar e eles fazem a residência. Basicamente aqui você alega, né? Aqui diz, aqui fala, se allegano i seguenti documenti, e você coloca passaporte, codice fiscale e contrato de affitto. Aqui são as informações do comune, tá? O comune, nesse caso do cliente, comune de Milano, né? Província Milano, o nome da rua, via, rua, número cívico, o seu telefone, seu celular,
Fax não é obrigado, e-mail PEC também não é obrigado. A data e a assinatura de todos os maiores. Então, se você alugou uma casa e nessa casa tem 3 pessoas, você e mais 2 primos, os 3 precisam assinar aqui. Essa parte aqui, gente, é uma coisa que não vou ler porque não é de suma importância, tá? O que é mais importante no contrato, em uma forma generalizada, vou pedir aqui para a produção, pode tirar aqui, pode me botar na câmera número 1 aqui, o que é mais importante em questão de residência na Itália, eu acabei de passar para vocês, é esse módulo. Você pode baixar esse módulo aqui, você pode usar ele em qualquer comune italiano. É um módulo padrão, tá? Com esse módulo aqui você pode solicitar sua residência em qualquer local, tá bom? Então, gente, basicamente na live de hoje eu queria passar isso para vocês, né? Lembrando para vocês do nosso curso que a gente vai estar lançando, onde eu vou passar para vocês aí tudo, como é que foi meu começo, como é que a gente chegou aí, né? A mais de 1000 processos realizados, não foi fácil, né? E barreiras que a gente pode encontrar, tipo residência. Acontece muito de você chegar no comune e o comune não sabe por que você quer fazer residência, né? Porque você tem direito, mas não precisa, porque na Itália para você fazer residência, você já tem um permesso de soggiorno já pronto. E você chega lá sem permesso, sem nada, mas tem oficiais que não é ignorante, nem mal educado, às vezes não tem conhecimento, né? Então, como é que eu vou me comportar diante de um oficial? Né? Qual é o modo certo para fazer residência? Como funciona? Né? Quais são as coisas que eu tenho que me anter no contrato? Eu posso ver um contrato? Então, todas essas informações mais profundas a gente vai estar abordando no nosso curso Cidadania, né, levada a sério, que é o nosso curso que a gente vai estar abrindo uma nova turma e eu vou ensinar para você começar do zero e finalizar o seu processo na Itália sozinho, sem precisar de assessoria. Pesquisar a certidão em italiano, dar entrada em processo via judicial, né, eu vou indicar no curso dos meus advogados, é um curso que com certeza vai ser o melhor do mercado. Câmera de número 2. Eu quero agradecer você que esteve comigo até agora, né? Aqui nessa live. Espero que você tenha aprendido, né? Sobre residência, né? Que é uma coisa tão importante, né? Uma coisa tão importante que sem ela você não consegue dar entrada, né, no seu processo, sem a residência não consegue fazer nada. E eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, deixa seu like, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!